Estamos de volta e seguimos de frente com Cila da Conceição. Ô Cila, antes de continuarmos, e eu quero saber como é que você conseguiu construir essa parte vitoriosa da sua vida, eu queria perguntar a você. Você se sente roubado por esse outro tipo de roubo, que é o da corrupção no Brasil? Olha, Gabi, quando eu falei no princípio da entrevista do caso dos Estados Unidos, né, o que me chama muito a atenção, vamos dizer, minha aposentadoria, terminar meu dia de vida nos Estados Unidos, essa é uma das coisas qual você pergunta agora, né? Porque na década de 70 inteira eu fui um batedor de carteira e eu vi o crime com menos liberdade ou com menos espaço que ele tem hoje. Eu vejo o crime hoje no Brasil com um avanço bem maior do que na década de 70. Então eu começo a me preocupar, não é dizer que o Brasil não tem jeito, mas é que as coisas vão se dificultando. Você vê todo mundo o seguinte, querendo tirar partido de uma situação. Você está falando em todos os níveis, você não está falando no submundo que você frequentou. Não, eu estou falando geral. Inclusive, como você falou agora do submundo que eu vim muitas das vezes, repito, não fazendo apologia ao crime, mas eu vi muitas das vezes mais honestidade no crime do que hoje no lado social. Porque eu, como ladrão, nunca dei um cheque sem fundo para ninguém. Eu, como ladrão, nunca fiquei devendo ninguém. Você tinha uma ética dentro do crime. Eu, como ladrão, não ultrapassei ninguém. E hoje a coisa mais frequente que eu vejo desse outro lado aqui é pessoas dando cheque sem fundo para o outro, nego seguinte pagando dívida com desculpa, entendendo? Então é uma coisa que eu não consigo me enquadrar no meio. Até porque eu tenho um nome que é forte de ex-ladrão. Então eu não posso fazer o mesmo. Eu não posso dever ninguém, ou calotear ninguém, ou enganar ninguém. Eu sei que você hoje tem empresas nos Estados Unidos. E agora você passou também pela África e tal. Os americanos sabem que você foi ladrão? Se eles não souberem, é porque eles não querem. Porque eu acho que o americano é o seguinte, ele só não sabe da vida de quem ele não quer, né? Eu vejo dessa forma. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu levei uns DVDzinhos que eu tinha, que foi um documentário que eu fiz na época, até quando o Tim Lopes era vivo, um documentário onde nós fizemos dentro da cadeia, dentro de Belém, por onde eu passei. E eu levei esse irmão. E tinha pessoas, pô, você não tem que dar isso para ninguém aqui, que vão te ignorar. Não sei o que. Eu digo, irmão, eu não posso esconder o meu passado. Aí vem a história de novo, quem esconde o seu passado está escondendo o seu futuro. Então eu comecei a dar aquilo lá, e de vez em quando eu dou. E agora o livro, já me disseram lá, já me ligaram de lá, dizendo que já compraram esse livro lá. Então eu acredito que saibam. Está todo mundo sabendo. E eu não tenho nada que esconder, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, na Europa, em lugar nenhum. Isso é muito bom. Eu sou o Cila de todo lugar. Agora, você, nessa segunda passagem pelo Carandiru, você sai e resolve tocar a sua vida corretamente ou legalmente, como você já disse. Você começa com... você comprou um carrinho para fazer você comprou um Fusca para fazer um táxi. Agora é a situação talvez mais assustadora que eu vou contar para você e para o público que está me ouvindo, tá? Quando eu falo de algumas coisas que eu faço, que eu fiz, é uma coisa que às vezes eu acabo apavorando, como uma pessoa estava lendo para mim em relação a um comentário que foi feito desse livro na internet, onde a jovem falava que ele é muito assustador, o livro, mas tem hora que é bom, não sei o quê, tá. Então, veja bem, eu digo que eu fiz coisas que quando eu parei de roubar para trabalhar, que é quase inédito. Por exemplo, eu me lembro que eu fui para o mercado de peixe, para o Vero Peso, da onde eu tinha saído lá, como jovem, como mendigo, essas coisas todas, mas como eu tinha deixado uma área lá limpa, onde eu podia voltar, eu retornei para lá. E eu fui ser o quê? Eu fui ser peixeiro. Você trabalhou de peixeiro, cortava peixe, exatamente. pesava, e eu trabalhei durante, vamos dizer, 1 ano e qualquer coisa lá, durante 1 ano e 30 dias, durante 40 dias, eu trabalhei 1 ano e pouco. Né? Eu me lembro que eu fazia o seguinte, o mercado ficava bem aqui, tinha um banco Bradesco bem aqui. Eu saía de lá, eu vinha com esse dinheirinho que eu ganhava e deixava aqui, e muitas vezes eu ia até a pé. E a grande maioria das vezes eu vim trabalhar também a pé. Quando eu parei de roubar, eu vim numa finalidade de provar que a mesma capacidade que eu tinha, a mesma coragem que eu tinha para roubar, eu tinha que ter para trabalhar. Eu tinha que provar isso não para a sociedade, não para ninguém, para mim. E a prova minha foi tão legal que com 1 ano e pouco eu fui lá no banco e eu tinha 50 e poucos cruzeiros.
53 ou 54 cruzeiros. Com 50 cruzeiros eu comprei um consórcio, aonde estava sorteado um Fusca já. Ah. E nesse consórcio tinha 38 prestação paga e 22 por pagar. Eu praticei esse carro como táxi e fui trabalhar, sem carteira de motorista e já aplicando uma lei para mim. Você também não tem carteira de motorista? Hoje tenho. Ah. Hoje tenho. Mas na época não tinha. Eu passei 3 anos trabalhando sem carteira de motorista. E usei naquele momento uma lei para mim. Porque quando eu passei para trabalhar, eu criei um mundo para mim, onde já existia um outro mundo. Era que eu, dentro desse mundo, eu não podia errar. Você se estabeleceu como meta 100 táxis. Eu queria ter 100 táxis. Primeiro eu queria ter um. Eu vou acabar de contar para você de um carro, né? Esse carro tinha 22 prestações para me pagar e eu paguei ele em 6 vezes. Paguei em 6 vezes. Então, eu peguei o documento desse carro aqui e empenhei para uma pessoa por 50 e comprei logo um outro. Quer dizer, tinha alguém tocando seu carro. Exatamente. Pagando para você. Então, veja bem, durante um ano, que é a coisa mais inédita, eu tive 6 carros. Devia eu ter só um, eu tinha 6. Então, quando eu tinha um, eu disse que eu tinha que ter 10. Quando eu tive 10, eu disse que eu tinha que ter 100. E eu, para ter 100 carros, é uma outra coisa apavorante. Eu, com 50 e poucos carros na praça, eu dormia no chão. 5 filhos meus dormiam no chão e eu dizia para eles, nós só podemos sair aqui do chão quando eu tivesse sem carro, porque meu foco era sem carro. Bom, e seus filhos não ficavam revoltados sabendo que você tinha condições de dar uma vida melhor para eles a essa altura? Eu acho que condição eles tinham que ver que eu ainda não tinha, porque eu sempre, como eu falei para você, eu sempre joguei aberto. Se a minha finalidade ia ter 100 carro, eu não tinha condição com 50. Eu só passaria a ter condição quando eu tivesse os 100. Porque minha condição era chegar nos 100. Era chegar nos 100. Os 50 praticamente ainda não era meu. Meu quando eu chegasse nos 100. Quando eu falo que é meu, Gabi, é o seguinte, é interessante, né? Você quando compra um carro hoje fiado, 12 prestação, 14 prestação, você já fala meu carro. Eu não uso esse critério. Eu estou pagando um carro que não é meu, é do banco. Ele só passa a ser meu quando eu pago a última parcela. Aí ele passa a ser meu. Então, como eu tinha esse critério de 54 carros, eu queria chegar a 100, eu não podia me atropelar no meio de 50. Você hoje é um cara rico. Eu acredito que rico eu já nasci. Eu acredito que rico eu já nasci porque a riqueza de um ser humano hoje não está no bolso, não está no que tem. Está no que ele é e na cabeça dele. Você hoje você constrói edifícios de apartamentos em Belém. Em Belém? E em Miami, qual é o teu negócio? Em Belém eu compro um apartamentozinho aqui, reformo, alugo, vendo e vou, como diz ditado, vou fazer um negocinho aqui hoje, outra amanhã e assim por diante. E Belém do Pará, a construtora, hoje, na atual situação, eu dei uma parada nela. Por que eu dei uma parada nela? Porque eu estava muito dependente dos outros. Eu estava dependente do arquiteto, eu estava dependente do engenheiro, eu estava dependente dos caras que sabem ler e escrever. Sabe ler e escrever, mas todos sem palavra. E eu, para não ter de tentar consertar um erro fazendo outro, eu preferi parar. Uma parada. E eu digo que a coisa mais importante, eu dar uma paradinha, porque saí da construtora, parei de construir, mas não feri ninguém, não fiquei devendo ninguém. Bom, mas e nos Estados Unidos você está fazendo o quê? Comprando um apartamentozinho, reformando e vendendo. A mesma coisa, é isso? É. Você já... Mas é uma coisa com uma menor proporção, não é a proporção, vamos dizer, de construir prédio de 12, 13, 15 andares, como eu construí em Belém. Com quantos você já fez esse arranjo aí? Uns 12 a 13 apartamentos. É uma carreira de sucesso. Você sozinho ou tem sócios? Meu sócio é o homem lá em cima. É mesmo? Nele eu acredito. Você tem Para mim, existe 2 pessoas nessa vida hoje só. Deus e eu. De primeiro era 3. Era Deus, minha mãe e eu. Hoje eu tenho 2. Você não está casado mais? Que até recentemente andou casado. Casado no papel não, né? Mas tenho pessoas junto comigo, é o seguinte... Pessoas junto comigo? Uma pessoa junto comigo, desculpa. Esse plural aí, pô. É uma pessoa junto comigo que é o seguinte, quem sabe não vai dar casamento. Quem sabe? Você, quantas vezes já?
Eu nunca fui casado, como eu falei para você. Sim, mas amigado com fé, casado é. Você fez 9 Amigado filhos. com fé, como é que é? É? Amigado com fé, casado é, dizia a vovó lá muito tempo atrás. Vem cá. Então eu vou nessa trilha, bro. Então, amigado com fé, casado você foi quantas vezes, mais ou menos? Seus filhos compreenderam, aceitaram a sua história inteira? Eu acredito que eles compreendem, né? Porque eu digo assim que eu, mesmo tendo feito alguma coisa errada lá, eu nunca passei trabalho para ninguém. Eu sempre fui dono de uma responsabilidade, né? Eu me lembro que eu usava droga, parei de roubar com 29 anos de idade, mas continuei usando droga, né? Mas eu mesmo usando droga, eu nunca pedi, eu nunca aceitei um filho meu ou um conhecido meu que usasse também. Então eu digo sempre para as pessoas, faz o que eu te mando, não faz o que eu faço. Filho seu se... nossa, se você souber... Tá fora. Tá fora. Tá fora. Não quiser fazer me uma perguntar, gracinha, você de tá bater fora. carteira, Tá fora, alguma tá coisa. fora, Tá fora? Perto de mim, eu sou ditador. Perto de mim só fica quem seguir as regras da casa. Não é obrigado seguir a minha regra de maneira nenhuma. Não é obrigado. Eu digo para meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. Não é obrigado. Agora, perto de mim, vai ter que seguir um trâmite. Porque eu fui ladrão, mas não posso ter um ladrão perto de mim. Ô, Sila, você leva uma vida solitária? Não. Eu sou Poxa, muito mas bem... o que você acabou de dizer, sou eu e Deus aqui. Não, pô. não, pois é o seguinte, quando eu falo Deus e eu, porque eu sou dono do seguinte, aliás, eu não, o ser humano de um modo geral, cada um deles, é dono daquilo que quer, é dono da sua responsabilidade. Então eu sou um cara bem amado, eu me amo. Eu digo que tudo tem que nascer em si, tudo tem que Mas nascer você em tem uma roda de amigos? Olha, eu digo sempre o seguinte, eu nunca ando sozinha, nunca vivo sozinha, porque eu tenho muita gente perto de mim. Primeiro que eu me amo, e como eu me amo, eu tenho muito amor para dar, entendeu? Você não pode dar aquilo que não tem, de maneira nenhuma. Então eu digo assim, que eu sempre estou criando situações perto de mim. Eu falo até de uma família que é muito interessante, que família boa é aquela que tu constrói no meio da rua. Aquela que tu traz do teu sangue, ela é tua, tu não pode expulsar de perto de ti. Muitas das vezes tu tem que aguentar. Mas aquela que tu constrói perto de ti, tu escolhe para quem tu quer ser a tua família. E eu tenho uma obrigação, não é favor meu. Eu uso uma lei, casa o mundo, família a humanidade. Aonde eu chegar, eu tenho que fazer ali a minha casa e as pessoas que estão em volta é minha família. Espera aí que eu vou fazer um intervalo e a gente volta. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com Sila da Conceição, o ex-ladrão, que hoje é empresário. Nós voltamos daqui a pouco por bate-bola. Olha aí o livro dele com a história completa. Danem-se os normais. Até já.